tema é dissecção aguda de aorta, beleza? Um conceito importante é que essa formação do canal de sangue separa os planos laminares da túnica média. Então, quando você tem lá a dissecção aguda de aorta, é exatamente isso que está acontecendo. Ela pode ser congênita ou adquirida e geralmente vai cursar com aumento da pressão parietal no vaso. Ok? Lembrando só, né, que você tem um canal laminar do vaso e o sangue tem que passar ali por dentro. Simples assim, né? Óbvio. Agora, você tem uma camada mais externa, que é a túnica adventícia, e você tem uma camada mais intermediária, que tem um tecido elástico importante, né? Bastante tecido conjuntivo elástico, que é a túnica média. Quando essa túnica acaba sofrendo uma lesão, um rompimento, o sangue que deveria passar apenas por dentro do vaso, ele acaba indo através do vaso. E aí ele começa a bater dentro do próprio vaso. Consegue imaginar isso? Pelo YouTube a gente está passando os slides, mas repara o nível do problema, né, cara? Você tem um vaso que ele se rompe e o sangue começa a entrar através dele próprio. Então a própria pulsação do paciente está agredindo ainda mais esse vaso, né? Só para você ter ideia, alguns dados epidemiológicos, né? A gente observa que de 2,6 a 3,5 casos desses de dissecção aguda de aorta são registrados a cada 100 mil habitantes por ano. Então é uma quantidade expressiva de gente aí. Se você não trata a dissecção aguda de aorta, a mortalidade chega a ser até de 50% em 2 dias, ou seja, teve a dissecção aguda de aorta, você não tratou, não viu, não diagnosticou, não identificou essa lesão, rapaz, você está matando o paciente. Em 2 dias ele vai morrer. Vai acontecer uma dissecção completa, vai romper a aorta e esse paciente vai ter um hemotórax e vai morrer em questão de segundos. Então a gente precisa prestar muita atenção em alguns dados, alguns sinais e sintomas que vão nos guiar através do paciente para poder identificar essa dissecção aguda de aorta aí, beleza? 60% a 90% desses caras que não morreram dentro de 2 dias vão morrer em até 1 semana. Olha que beleza, não? É isso que a gente quer para o nosso doente, né? Que não morra dentro de 2 dias. Ok, mas mesmo assim, 90% dessa galera que sobreviveu ainda vai morrer dentro de 1 semana. Então é sério esse negócio, tá? Vale lembrar que gera mais óbitos do que o aneurisma roto de aorta abdominal. O cara, quando rompe a aorta abdominal, tem chance de morrer menor do que o paciente com dissecção aguda de aorta. Tá? Então, a dissecção aguda de aorta mata mais do que o aneurisma roto de aorta abdominal. A morte por dissecção aguda de aorta pode ser ocasionada pela ruptura do vaso, que aí vai gerar um tamponamento cardíaco, uma insuficiência aórtica aguda, né, óbvio, e até baixa perfusão com isquemia de órgão-alvo. Então, o hemotórax que o paciente pode sofrer, o tamponamento cardíaco, tudo isso vai depender da porção da aorta que ocorreu a dissecção, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, vai mostrar isso em fotos e tudo mais, tá? Mas basicamente é uma coisa que ela é evitável, tudo bem? Então vale sempre lembrar, a gente consegue perceber rapidamente que esse paciente tem uma dissecção aguda de aorta, ele chega para a gente com alguns sinais muito característicos e dentro desses sinais característicos a gente vai trabalhar esse paciente para fazer o diagnóstico rápido. Então essa é a nossa meta quando a gente está falando do paciente com um quadro de dissecção aguda de aorta, ou síndrome coronariana aguda, ou dor torácica, enfim, é identificar o que realmente está acontecendo e corrigir isso de uma forma rápida para evitar que ele evolua para o pior. Bom, dentre os fatores de risco, 72% dos pacientes com dissecção aguda de aorta têm hipertensão arterial sistêmica, tá ok? Mas também tem aqueles casos, né, de crises hipertensivas, inclusive foi um tema de uma aula recente, né, crises hipertensivas ocasionadas por eventos únicos, né? Então o paciente não tem pressão alta, ele não tem essa patologia de hipertensão arterial sistêmica, mas é um paciente que fez ali um esforço físico
maior do que o que ele estava acostumado, né? Exercitou mais do que devia, comum com o halterofilista, isso, né? Exige uma descarga adrenérgica maior para poder levantar um peso, alguma coisa assim. Ou o paciente é drogadito, né? Fez uso de cocaína, alguma outra droga estimulante que elevou abruptamente a pressão arterial desse paciente, então existe o risco de desenvolver, de dissecar a sua aorta agudamente, né? Então vai acontecer uma dissecção aguda de aorta por esse aumento abrupto da pressão arterial. Vale lembrar que um dos fatores de risco também são os pacientes serem masculinos. Então, só por ser masculino e estar entre a faixa etária dos 50 a 60 anos, o vaso já começa a ficar um pouco mais frágil, né? E essa aorta um pouco mais fragilizada em virtude do tempo natural, vai sofrer um agravo maior do que o que deveria. Algumas desordens genéticas, né? Então, como a síndrome de Marfan, é comum no paciente que tinha dissecção aguda de aorta e tudo mais, abaixo de 40 anos. Então, o paciente abaixo dos 40 anos, com dissecção aguda de aorta, ele pode buscar e pesquisar uma patologia genética, uma doença genética para ele, muito provavelmente uma síndrome de Marfan. Os pacientes que têm próteses aórticas, né? Então, o paciente já fez lá uma cirurgia para substituição, recolocação ou colocação de prótese de válvula aórtica. Então, também é um outro paciente que pode sofrer uma coartação de aorta no arco bovino. Então, a prótese vai se romper e isso gerar um canal secundário, uma dissecção aguda. O aneurisma de aorta prévio, né? São os pacientes que já têm um aneurisma superior ali a uns 5,5 milímetros e tal, já é um paciente que eu preciso prestar atenção. Pô, será que esse paciente não é um suspeito de estar tendo um aneurisma roto ou uma dissecção aguda de aorta? Será que essa dor torácica dele não é referente a um evento fora do coração e não necessariamente a um infarto agudo do miocárdio? Né? Às vezes a gente fica muito bitolado, dor torácica é infarto, e na verdade não é bem por aí, né, meu? Então a gente precisa prestar atenção em outros sinais de outras moléstias e outras doenças que podem acontecer e que também matam, e matam muito mais do que o infarto, inclusive. O paciente já tenha feito qualquer outro tipo de cirurgia cardíaca ou que tem histórico de CAT, exatamente, o paciente que teve lá um IAM ou um paciente que teve um bloqueio de ramo direito, um IAM sem supra, o paciente teve uma angina instável e foi para o cateterismo, correto? Foi para o cateterismo, fez o que tinha que fazer, enxergaram ali as artérias parcialmente obstruídas, fizeram uma recanalização, ok, volta no pós-operatório, tudo maravilhoso, de repente o paciente começa com uma dor torácica importante, uma dor dorsal importante, epigástrica, e começa a ter diferenças de pressão arterial entre um membro e o outro. Opa, pera aí, já levanta a lebre, porque aí tem coisa. Esse paciente muito provavelmente está tendo uma dissecção aguda de aorta, tá ok? E o próprio paciente, quando tem qualquer tipo de trauma torácico, né, naturalmente pode ocorrer lesões vasculares, e a paciente gestante tem toda uma reacomodação das partes moles, né, inclusive do coração, do mediastino e tal. O coração vai ficar um pouco mais rodado durante a gestação, e esse desvio de eixo que o coração está sofrendo, que é uma coisa natural do paciente gestante, né, da gestante, pode precipitar uma fragilidade na artéria aorta, o que vai culminar com dissecção aguda. Bom, então existe assim, né, a fisiopatologia da dissecção aguda de aorta, uma fraqueza, tá, da parede aórtica ou da sua camada mais interna, né, túnica íntima, e geralmente ocasionada por uma aterosclerose, né, ou da túnica média por uma necrose cística hereditária, no caso a síndrome de Marfan. Tá? A alta força de cisalhamento que está acontecendo ali com o sangue, né, então o sangue passando em alta velocidade vai rompendo essa camada. É como se você pegasse literalmente um pano e começasse a esfregar esse pano no asfalto. Em algum momento esse pano vai rasgar.
E é o que acontece com o nosso sangue quando ele está passando, esfregando, cisalhando a túnica íntima, e isso gera uma ruptura futuramente. Por isso que o paciente masculino, hipertenso, diabético e tal, né, com dislipidemia, é um paciente de alto risco para dissecção aguda de aorta e principalmente acima dos 50, 60 anos. A gente classifica, né, as dissecções agudas de aorta em dois grandes grupos, né? Então a classificação aguda e a classificação crônica. Então o paciente, quando o período de início da dor for igual a ou menor, né, a 14 dias, é um paciente com uma dissecção aguda de aorta. E aí eu preciso fazer um tratamento para ele, porque muito provavelmente ele não vai sobreviver todos esses 14 dias aí. Né? Cerca de 10% só acaba sobrevivendo tudo isso. E uma dissecção crônica, quando o primeiro sintoma ocorreu há mais de 14 dias e foi um sintoma muito inespecífico, foi uma dissecção muito pequena, não trouxe repercussão hemodinâmica, o paciente nem foi no pronto-socorro, mas está lá com algumas queixas agora e tal, mas começou o sintoma, a dor torácica dele começou já faz 20 dias. Então isso é um paciente com uma dissecção crônica de aorta. E aí precisa também, claro, ser investigado, ser tratado, ser corrigido, ser respeitado, ser valorizado a queixa. Tá? Complicações fatais da doença ocorrem com mais frequência nas primeiras horas ou dias, ou seja, essa dissecção crônica a gente nem vai falar dela, porque ela é praticamente inexistente. Né? É muito raro você ter isso daí. O mais comum é o paciente sofrer essa dissecção agudamente e dentro das primeiras horas e dias, né? Mas dentro das primeiras horas principalmente, ele sentiu uma dor torácica muito forte e isso vai ser um prejudicial para o paciente. Ele precisa receber um atendimento médico especializado, preferencialmente com o setor de hemodinâmica, para sobreviver, senão morre mesmo, crava. Tá? Dentro das classificações ainda, né, a gente tem duas grandes vertentes de classes, a classificação de Backey, né, então de Backey vai chamar as dissecções agudas de aorta em tipo 1, 2 e 3, e as classificações de Stanford, que vão chamar as dissecções agudas de aorta de classe A e classe B. Então a gente vai trabalhar meio que com as duas aí hoje para poder mostrar para você como é que funciona. De Backey fala pra gente que a classificação tipo 1 é aquela que pega tanto a aorta ascendente quanto a aorta descendente. Então essa seria a classificação de Backey. Então, de Backey tipo 1, a aorta ascendente e a aorta descendente também. Essas lesões proximais, Stanford já chama de classe A. Então, classe A seriam aquelas que pegam a aorta ascendente e a aorta descendente. São essas lesões proximais e, como estão mais próximas do coração, recebem uma pressão maior e elas são mais perigosas. Né? Então, uma dissecção aguda de aorta em ramo ascendente de aorta, né, ela é um pouco mais perigosa, um pouco mais grave, tem tendência de matar maior, tem mortalidade maior do que as lesões tipo B, as lesões tipo 3, que são aquelas de apenas ramo descendente da aorta, ok? Já está depois do arco aórtico, então já saiu sangue para a subclávia, coronária, coronária, depois já foi sangue para a subclávia, tronco bracocefálico e carótida comum, então todo o arco aórtico já foi perfundido, já tem menos sangue, tem menos pressão no ramo descendente da aorta, por isso é menos grave. Bom, as lesões proximais, de Backey também chama de tipo 2, aquelas que apresentam lesão só no ramo ascendente da aorta. Então, apenas no ramo ascendente da aorta. Stanford já classifica elas, bom, se está pegando o ramo ascendente é grave, então se vai pegar o ramo descendente ou não, tanto faz, continua sendo tipo A. Traduzindo, para de Backey você tem tipo 1 e tipo 2, mesmo pegando só a aorta ascendente ou a aorta ascendente e descendente. Já no paciente com Stanford, a classificação de Stanford já pega, bom, se acometeu a aorta ascendente, já é um paciente que merece uma atenção especial, independente de pegar descendente ou não. E por último, e um pouco menos perigoso, mas não menos relevante, a gente tem as lesões proximais tipo B
3, que são um pouco mais distais ao coração, tá? Então, lógico, também são proximais em relação ao corpo, né? Mas elas estão um pouco mais distantes porque já estão depois do arco aórtico. Então você tem lá as classificações de Baker tipo 3, está pegando apenas ramo descendente, e a classificação de Stanford tipo B, está pegando apenas ramo descendente da aorta, tá? Essas também são perigosas, a gente precisa prestar atenção nelas e tal. E a aorta descendente é aquela que vai estar presente aí cerca de 25% dos casos dos pacientes. O diagnóstico de dissecção aguda de aorta deve ser rápido. Eu preciso diagnosticar isso rápido. E sempre vai ser suspeitado quando eu tiver a apresentação de alguns sinais e sintomas clínicos que vão me dar uma luz e falar, opa, peraí, isso aqui é um alto risco para o paciente. Então, existe o score de risco, né, o ADDRS, que é um termo derivado do inglês, um acrônimo, Aortic Dissection Detection Risk Score. Ou seja, é o risco de detecção, o score de risco de detecção do paciente com dissecção aguda de aorta. E depois que eu utilizo esse score clínico, eu vou suspeitar da dissecção aguda de aorta e confirmo ela através de exames de imagem, né? Então, exames complementares são obrigatórios para poder fazer a confirmação diagnóstica, tá? Então, veja, o paciente pode se apresentar para a gente com dor torácica, uma dor precordial anginosa clássica, tá? E se não for bem avaliado, você corre o risco de mandar um paciente para fazer um tratamento de AM, sendo que, na verdade, o que ele precisava era de um tratamento para dissecção aguda de aorta. Você mata o paciente se você não avaliar direito. Então, é uma problemática relevante nisso daí. Eu falei sobre exame clínico, falei sobre sinais e sintomas, então a gente tem aqui que metade dos pacientes, cara, 50% dos pacientes com dissecção aguda de aorta, eles vão apresentar uma diferença entre os pulsos arteriais dos membros superiores. Você vai ter lá um braço direito com uma pressão de 140 por 80, o braço esquerdo com uma pressão de 100 por 80, ou seja, uma diferença maior do que 20 milímetros de mercúrio entre os membros desse paciente, geralmente os membros direito e esquerdo, tá? Isso é um sinal de altíssima gravidade para esse paciente. Então, quando existe essa alteração de pulso, você já pode suspeitar, opa, peraí, esse paciente aqui está com alteração de pulso entre os membros? Será que não estamos diante de um caso de dor torácica com dissecção aguda de aorta? Tem que levantar essa lebre. Mas o que eu quero focar mesmo é assim, você já parou para pensar que a gente não faz isso? A gente não faz isso. A gente não verifica a pressão arterial em 2 braços. Você verifica em um membro. E muitas das vezes você repete a aferição da pressão no mesmo membro, né? Independente da pressão que esteja, pode ser uma pressão de 200 por 150, como pode ser uma pressão 2 por 8. Você não verifica ela no outro membro. E isso, gente, num ambiente de urgência, está errado. A gente precisa, sim, fazer o exame físico um pouco mais completo. Buscar sinais e sintomas, não apenas no olhômetro, mas ter dados, municiar a gente de bons dados, de boas avaliações. Então, para isso também, quando você identifica um paciente que está com uma dor torácica importante, eu preciso buscar a pressão arterial em ambos os membros desse paciente e comparar uma pressão com a outra, tá? É o primeiro sinal. E isso, quem faz isso daí, meus amigos, é a enfermagem. Você não precisa que o médico prescreva para você verificar a pressão nos 2 membros, não precisa esperar essa decisão dele, né? Você, enfermeiro, pode ir lá avaliar o paciente e verificar a pressão nos 2 braços. Você, técnico de enfermagem, pode verificar a pressão nos 2 braços, não tem problema nenhum você tomar essa conduta, tá? Vale lembrar, lembra da aula, pô, viu um cara falar isso uma vez, é importante verificar a pressão arterial nos 2 braços. Se a diferença entre as pressões sistólicas for maior do que 20 milímetros de mercúrio, já é um paciente que eu preciso estratificar ele para dissecção aguda de aorta, tá? Às vezes o paciente vai apresentar um déficit neurológico focal,
tá? Ou algum sopro carotídeo. Então também é uma outra coisa que a gente dificilmente faz, né? Só quem está muito acostumado a trabalhar com paciente cardiológico que vai fazer isso daí, que é a ausculta de carótida. Pega o estetoscópio, usa o seu Littmann que você comprou, pagou o olho da cara, usa ele, filho. Não deixa pendurado no pescoço, não é enfeite, não é colar. Usa o seu estetoscópio, pode ser o mais simples do SUS, como pode ser o maior cardiólogo da Littmann. Põe no pescoço do cara e ausculta essa carótida da criatura, pelo amor de Deus. Por que eu estou falando isso para você? Quando você percebe sopros carotídeos, você já tem indícios de placas de ateroma nas artérias carótidas. E eu vou te falar um segredo, quem tem placa de ateroma num vaso, tem nos outros também. E essa é uma das principais formas de lesão vascular que acontece na dissecção aguda. Ou seja, você tem um vaso que está completo de placa de ateroma, o fluxo laminar vai batendo ali até que ele lesiona aquela parede íntima do vaso e gera dissecção. Então a gente precisa sempre buscar isso daí. E avaliar a neurologia do paciente, né? Então, lógico, está com déficit neurológico, está com hipóxia cerebral, não está chegando a quantidade de sangue que deveria, daqui a pouco ele pode até fazer um AVC por hipofluxo. Então é uma outra coisa que a gente precisa prestar bastante atenção. E o paciente, dentro do exame físico, a gente ainda precisa buscar os sopros de insuficiência aórtica aguda. Então vai buscar um sopro nesse paciente, vai auscultar o foco aórtico e observar sopros no foco aórtico, devido à dissecção dos folhetos valvares aórticos que podem se prolapsar para dentro do ventrículo durante a diástole. Então você está com prolapso, lógico, fez a sístole, o volume saiu da válvula aórtica e foi para a artéria aorta. Na diástole, ao invés da válvula fechar, ela relaxa. E aí acaba tendo essa manifestação do sopro. Então vai acontecer um sopro e eu preciso buscar isso no meu paciente. Os sinais e sintomas, então, lembrando, tipo B, manifesta-se com uma dor na região dorsal, torácica ou tóraco-lombar. O que isso quer dizer? Que é um paciente que vai ter uma dor torácica? Vai, mas a ênfase maior mesmo da dor dele é nas costas. E por quê? Porque a tipo B é aquela que está pegando desde do ramo descendente da aorta, né? Então, desde o pico lá até o ramo descendente da aorta. Então, pensar nesse paciente também com sinais e sintomas de dor em região dorsal, buscar a avaliação desse paciente aí. Caso essa dissecção estenda-se para o nível das artérias renais, pode levar até uma hipertensão severa por uma descompensação renovascular, ou seja, vai aumentar muito a volemia desse paciente, ele vai ficar hipervolêmico e vai ter uma crise hipertensiva para a gente poder identificar. As principais complicações da dissecção são síncope, tontura, sinais neurológicos focais, sinais de isquemia em outros órgãos, a gente estava falando aqui das artérias renais, inclusive, tamponamento cardíaco, paraplegia, pois é, paraplegia, aumento da pressão, que na verdade a artéria que irrigaria os nervos não vai receber a quantidade de sangue que deveria, né, as artérias lombares e paralombares, e acaba tendo menor quantidade de oxigênio para os nervos. Por isso eles acabam transmitindo menos estímulos e nós temos uma paraplegia desse paciente aí, mas isso é super raro. Compressão do mediastino, né, por um choque do tipo obstrutivo, então se tiver um tamponamento cardíaco ou um hemotórax, enfim, isso pode acontecer. O choque hemorrágico franco, no caso do hemotórax, né, óbvio, e até mesmo uma ascite com hemoperitônio, se essa aorta for rompida, enfim, na sua porção um pouco mais abdominal, ok? O risco ADDS, né, DDRS. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar, tem fator de risco? Tem síndrome de Marfan, tem distúrbios do colágeno, né? Tem problemas da válvula bicúspide. Esse paciente tem cirurgia recente na aorta ou qualquer outra cirurgia cardíaca. Esse paciente já tem um aneurisma conhecido, eu já sei que esse paciente tem um aneurisma na aorta, né? Então, é masculino, maior de 50 anos,
tem pressão alta, não trata. São algumas condições de risco que vão me levar para o segundo tópico. Quais são os sinais e sintomas desse paciente? Tem sinais típicos de lesão de dissecção aguda de aorta, ou seja, dor torácica dorsal ou abdominal com início abrupto e muito intenso. É muito intenso a dor desse paciente, tá ok? Então precisa prestar muita atenção nisso daí. Do tipo rasgada ou pontada. Nossa, parece que está me abrindo no meio. E é exatamente isso que está acontecendo, né? O próprio sangue do paciente está mesmo abrindo ele no meio. Então a gente precisa tomar cuidado com esses sinais e sintomas aí e sempre pensar na dissecção aguda. Aí você vai para o exame físico, beleza, então ele tem fator de risco, os sinais e sintomas batem com dissecção e vamos avaliar então os sinais e sintomas, o exame físico, né, os sinais vitais desse paciente. A hora que você bate o olho na pressão arterial, está diferente, maior de 20 milímetros de mercúrio na pressão sistólica entre o braço direito e o braço esquerdo. Opa, já me complicou bastante. Tem déficit neurológico focal, tem insuficiência aórtica, tem hipotenso, está chocado, num choque cardiogênico, enfim. Cara, esse paciente está grave. Será que ele tem um IAM? Será que ele tem um TEP? Não. Até prova em contrário, paciente com diferença de pressão entre os braços, eu preciso pensar em dissecção aguda de aorta. Eu já falei isso umas 20 vezes aqui e vou continuar repetindo até o final da aula, tá? Dentro do score de risco, o que acontece? Cada uma dessas caixinhas, né, de condições de risco, sinais e sintomas, exame físico, elas valem 1 ponto. Se não tem 1 ponto para ninguém, não apontou para nada, é baixo risco, né? 0 pontos ali, baixo risco. Provavelmente esse paciente está com uma hipotensão ou está chocado e a gente precisa fazer um raio-x ali para poder identificar alguma outra alteração. Se tiver com mediastina largado, também é uma outra situação que pode me sugerir uma dissecção aguda de aorta. Agora, se não tiver hipotensão, se não tiver chocado, não tem raio-x com mediastina largado, esqueça, descarta a dissecção aguda. Porém, se o risco for intermediário, então acusou 1 ponto para dentro desses dos quadros aí em cima, né? Então você vai precisar do paciente um eletrocardiograma e um raio-x de tórax. É isso. Investigar melhor a história, ver se não tem nenhuma outra doença genética na família e tal, claro, né, que vai me indicar uma condição de risco. E aí a gente vai estratificar o cara da seguinte forma, a gente está falando que ele tem dor torácica, ou ele vai ter um provável IAM por conta dessa dor torácica, ou a principal suspeita dele vai ser o paciente com dissecção aguda de aorta. Então é isso, dor torácica, diferença de pressão entre os membros, tem toda a clínica compatível com IAM, dor torácica, com irradiação, dor tipo fincada, muito forte. Nossa, faz o eletro. O eletro veio normal ou veio, né, com alternância elétrica. Ih, rapaz, já é um paciente que precisamos investigar mais a fundo, tá ok? E aí, essa investigação vai passar por um eco transesofágico, tá? Ou uma tomografia de crânio, ou uma tomografia de tórax, né? Ou uma ressonância magnética de tórax. Então são essas as investigações. Um eco transesofágico, uma tomo de tórax ou uma ressonância de tórax. Na prática clínica, né, no dia a dia, o que a gente acaba mais utilizando é o eco mesmo, transesofágico, é super, não vou dizer super tranquilo também, mas tem um limiar de especificidade bastante alto, então é bom pra gente, né, e consegue nos dar dados rápidos, tá? Lembrando que tudo isso daí é depois do eletro e depois do raio-x. Então primeiro a gente viu o raio-x com mediastino alargado, né, ou com sinais clássicos de problemas aórticos, né, então calcificação e tudo mais, e aí a gente suspeitou disso daí. O paciente de alto risco, ele já vai considerar a síndrome aórtica aguda na hora, né? Então o paciente já tem exame físico compatível, já tem sinais típicos, já tem condição de risco, já é um paciente que a gente já vai direto passar para o eco para tirar da cabeça a síndrome aórtica aguda. Se por um acaso a gente optar pela execução de alguns exames complementares, né? Então um deles que a gente pode utilizar é o dedímero,
que é um indicador não específico de coagulação intravascular, né? Então serve para estratificar o paciente com TEP, com IAM, serve para estratificar o paciente com coagulação intravascular disseminada, também serve para estratificar o paciente com COVID, né? A gente está no meio de uma pandemia enquanto a gente grava essa aula. Tem uma sensibilidade bacana, né? Então é um positivo real aí, e uma especificidade não tão boa assim, né? Que é aquela que nos dá um negativo real. Mas o dedímero ele é bastante sensível para essa patologia aqui de dissecção aguda de aorta. O raio-x de tórax vai mostrar para a gente ali como uma primeira pista, né? Então assim, 80% dos pacientes com dissecção aguda de aorta vão ter alteração no contorno aórtico. 80%, não é pouca gente não, cara. A maior parte dos pacientes, a imensa maioria, vai apresentar raio-x de tórax com problemas no contorno aórtico. Outro exame importante é a angiotomo, né? Então, se você no seu serviço tem recurso, uma angiotomo de tórax, ela pode ser utilizada para pacientes que estão estáveis, que enfim, já passaram pelo raio-x e tudo mais, e a principal falha, né, o principal pitfall, ou seja, o que a gente precisa prestar atenção nesse paciente é a radiação ionizante e a sua nefrotoxicidade do contraste, tá? Então isso é relevante para o paciente. Mas um ponto crucial, pela angiotomo a gente não avalia a válvula aórtica, que também era uma outra coisa que a gente precisaria observar nesse paciente aí. Tá? Os exames complementares, então, você tem uma angiorressonância nuclear magnética, que também pode fazer parte desse paciente. A vantagem, você não expõe ele ao contraste, não expõe ele à condição de radiação ionizante, que é o que acontecia na angiotomo, né? Então você preserva o paciente nesse aspecto, mas a desvantagem é que ela dificilmente você vai conseguir uma angiorresso assim. Eu quero uma angiorresso, consegue. Tá? Não é tão simples assim, é um exame mais caro e tudo mais, então não é tão simples de conseguir. O eco transesofágico, esse já é bacana, tá? A única desvantagem assim relevante que ele tem é que eu preciso sedar o cara para poder fazer essa intubação esofágica e garantir o eco ok, mas nem sempre é um problema sedar esse paciente, né? Deixar ele entubado, enfim. Tá? Mas pode ser um problema, dependendo do estado hemodinâmico do paciente. Ou seja, se ele tiver muito instável, a gente vai optar por fazer logo de cara o ecocardiograma, a ecocardiografia transesofágica, porque eu posso ser feito na beira do leito, né? Então essa é uma vantagem gigantesca. Tem uma sensibilidade de 98%, ou seja, 98% das vezes ele é positivo mesmo, é positivo real, tá? E avalia a válvula aórtica e avalia derrame pericárdico, que são duas coisas que a gente precisa identificar nesse paciente também. Os diagnósticos diferenciais são basicamente, o paciente pode estar com os sinais clínicos, né, de um paciente com IAM, podem ser sinais clínicos que vão simular um paciente com AVC, pode ser sinais clínicos de um paciente com endocardite infecciosa, tá? Insuficiência aórtica aguda também, aneurisma da aorta não dissecante, né? Não roto, as pericardites, então a própria pericardite pode dar uma dor torácica importante, o TEP também pode cursar com dor torácica importante, o pneumotórax hipertensivo, então, nem se fala, ruptura esofágica, isso já é um pouco mais raro de acontecer, mais relacionado com os pacientes senis que usam sonda nasointeral, enfim, e aí volta e meia estão manipulando esse esôfago, né, passando coisas pelo esôfago, então existe um risco maior nessa galera. O paciente já no estado um pouco mais específico de tumor de mediastino e até mesmo o IAM é importante nesse paciente aí. O tratamento, tem como resolver o problema? Cara, resolver de uma vez eu diria que não, mas a gente consegue diminuir a velocidade de progressão da doença se a gente reduzir a frequência cardíaca e reduzir a pressão arterial. Então o tratamento clínico, né, assim, na porta da emergência, são duas coisas que eu preciso fazer. Diminuir a pressão arterial desse cara a níveis com uma hipotensão permissiva, né, e reduzir a frequência cardíaca desse paciente, evitando maiores
agravos, maiores lesões nos vasos do doente. Então é uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção aí. Bom, controle da dor é óbvio, então o primeiro passo vai ser controlar a dor através de morfina preferencialmente ou qualquer algum outro opioide, tá? Não tiver morfina, pode optar por um fentanil, enfim, mas algum medicamento analgésico forte, não me venha com dipirona em gotas, pelo amor de Deus. Controlar a frequência cardíaca, via de regra, a droga de escolha é o beta-bloqueador, um propranolol ou um metoprolol EV, enfim. A pressão arterial sistólica, manter ela ali em torno de 100 até 120 no máximo, né? Deixar o paciente normotenso. Então, os beta-bloqueadores podem auxiliar nesse controle da pressão arterial, ou, se for necessário, se ele tiver uma crise hipertensiva, o uso do niprid, né, o nitroprusiato de sódio, que é um vasodilatador EV, que vai ajudar muito. Verapamil, diltiazem, que são bloqueadores dos canais de cálcio, também podem ser úteis para aqueles que não toleram beta-bloqueadores, né? Então, às vezes o paciente é asmático, enfim, então ele não tolera bem o beta-bloqueador, você pode optar pelo uso de um bloqueador dos canais de cálcio. O tratamento do tipo A é uma emergência cirúrgica, tá? Os tratamentos do tipo B são pacientes com dissecção e sem complicações podem receber tratamento medicamentoso exclusivo, que vai se tornar aquela dissecção crônica de aorta, tá? Do tipo A, você vai precisar obrigatoriamente colocar uma endoprótese ali dentro. Cara, o paciente vai morrer se você não preservar o vaso dele, não evitar que essa lesão progrida cada vez mais. Então você precisa colocar uma endoprótese, fazer algum movimento para que isso aconteça de forma natural e melhor para o paciente aí. Okay? Sobrevida com tratamento clínico, cerca de 10%, ou seja, 9 em cada 10 vão morrer se você não colocar endoprótese. Colocando endoprótese, 7 a cada 10 tem uma chance de sobrevivência. Isso é muito importante a gente saber, tá? A dissecção aórtica, então, para a gente poder finalizar, vai ter alguns pilares, né? Então, o primeiro pilar, o controle da dor, controle da PA, controle da frequência cardíaca, uma boa avaliação clínica, exames laboratoriais e de imagem para poder fazer a confirmação diagnóstica. Depois que eu tenho esses exames de imagem, eu consigo diferenciar o que é uma dissecção tipo A e uma dissecção tipo B. Se for uma dissecção tipo A, precisa de cirurgia imediatamente. Se for uma dissecção tipo B, tem um outro passo, ou seja, será que ele está evoluindo de forma complicada, né? Então a dor está muito intensa, não consigo controlar a pressão, o paciente está muito confuso, está tendo sinais focais, enfim, né? Déficit neurológico, está complicando. Também precisa de tratamento cirúrgico imediato, tá? Então, se eu conseguir manter um efeito terapêutico desejável, ótimo. Se não, sinto muito, vai ter que entrar na faca para ontem. Revisando então. Dissecção aguda de aorta pode ser classificada como aguda ou crônica, o limite disso são 14 dias. Pode ainda ser classificada tipo 1, 2 ou 3, classificação de DeBakey, ou classificação de Stanford, tipo A e tipo B. Tá? A depender da porção da aorta cometida, ou seja, se ela estiver cometendo só a porção anterior, a porção ascendente, né, a porção ascendente da aorta, a gente tem ali uma lesão tipo 1A. Se for tipo, ascendente e descendente, tipo 1A. Se for apenas a porção ascendente, tipo 2A. Se for a porção descendente, tipo 3B. Então são essas classificações que existem, mas fica mais para o radiologista, enfim, para a galera que trabalha com imagem. Não necessariamente para a gente do pronto-socorro, né? Eu falo para a gente porque eu atuo em emergência, né? Então essa é a minha vivência. A ênfase nos diagnósticos diferenciais, então exame físico, raio-x de tórax, o ecocardio se tiver paciente instável, já faz logo na beira do leito, tomografia de tórax se o paciente estiver estável para poder ficar lá sozinho na tomo, né, durante alguns minutinhos e fazer o diagnóstico rápido. Então, ênfase nos diagnósticos diferenciais, exame físico, raio-x de tórax, ecocardio ou TC de tórax. O eletrocardiograma seria uma
uma facilidade desse paciente para poder reduzir ali a questão do infarto, tá? Mas nem sempre ele vai ser o diferencial para a dissecção aguda. Na verdade, ele é um diferencial para descartar diagnósticos diferenciais mesmo, tá? Controle rigoroso da dor, frequência cardíaca e pressão arterial. Então, lembrar da pressão arterial, diferença de 20 milímetros de mercúrio na pressão sistólica, vamos pensar em dissecção aguda de aorta. O tratamento clínico, se for tipo B, sem complicações, e se for qualquer outro tipo, vai ter que entrar na faca. Ou seja, está com sinais e sintomas, está instável, precisa entrar na faca. Aqui está a nossa referência bibliográfica, tem aí 16 artigos, livros, enfim, que a gente trouxe, diretrizes, né, para referências bibliográficas. Quero colocar aqui 2 casos clínicos para vocês, acho que dá tempo da gente discutir isso rapidinho antes do Instagram cortar a gente e sem te cansar tanto no seu canal do YouTube. Pensa assim, paciente feminino, 34 anos, parda, sem histórico nenhum, chega ao PA confuso e com urros de dor súbita no centro do peito, que irradia para as costas. Essa é a história. Aferiu os sinais vitais, ela está com um destro de 88, uma frequência cardíaca de 135 batimentos, respiratória de 30, saturando em ar ambiente 86%, tá? Em ar ambiente. E a pressão arterial no membro superior direito de 22/18, 220 por 180. Então é uma crise hipertensiva. Fato. Quantos de vocês não se contentariam com essas informações e iriam tratar essa crise hipertensiva do paciente, oferecer um oxigênio para melhorar essa saturação, reduzir a frequência cardíaca, acalmando o paciente, talvez até com o uso de alguma analgesia, né? E pronto, tá tudo bem, pronto, salvamos o doente. Só que repara que quando a gente olha a pressão arterial no membro esquerdo, ela já está de 180 por 150, tá? 180 por 150. Está dando uma diferença aí maior do que 20 milímetros de mercúrio entre o braço direito e o braço esquerdo. É um paciente que eu preciso prestar atenção nele. Tem o eletrocardiograma dela aqui, vou tentar mostrar para vocês. Deixar maior aqui o eletrocardiograma dela. Não está apresentando nada digno de IAM. Então também é um outro bom sinal aí para a gente poder avaliar no paciente. Não tem sinais de IAM nesse ECG, beleza? Bom, o que a gente pode fazer por esse paciente então? Tratar como dissecção aguda de aorta. Positivo? Para poder tratar como dissecção aguda de aorta, a gente precisa buscar o eletrocardiograma, já foi feito, mas depois um raio-x de tórax e um ecocardiograma para essa paciente. Por que um eco transesofágico para ela seria o melhor? Porque ela está instável, está taquicárdica, está apresentando dessaturação, paciente com intensa pré-cardialgia, então ela não está estável do ponto de vista da cardiologia, da ritmologia. Então é um paciente que precisa sim de uma intervenção aguda para ela, identificação precoce da dissecção aguda de aorta. Miriam Salles está perguntando se está no YouTube. Você está no YouTube, está dizendo, estou no YouTube, beleza Miriam, tamo junto lá está aparecendo os slides, muito legal. Caso 2, agora hein, paciente masculino, 56 anos, branco, tabagista, etilista, é um caso social, tá? Não tem família, não tem nada. Foi acionado o SAMU por um lojista, isso é muito comum, viu? A gente no SAMU pega isso toda hora. O lojista foi abrir a loja dele de manhã, viu o cidadão deitado lá em posição fetal, falou, ih rapaz, esse aí tá drogado, tá mamado, chama o SAMU para tirar ele daqui porque eu preciso abrir meu comércio e não quero vagabundo aqui na minha porta. Isso é muito comum. E aí a gente chega para poder atender esse paciente, tá? Isso aqui é um caso real, inclusive. A abordagem, o paciente estava agitado, com intensa algia em preacórdio, há mais de uma semana, com pior expressiva hoje. Refere que fez uso de álcool e tabaco há mais ou menos umas 6 horas. Nos sinais vitais dele, o paciente apresentou um destro de 145 mgdl,
78 batimentos por minuto na frequência cardíaca, respiratória de 20, beleza? Saturando 98% de ar ambiente. Fechou, estável. Pressão arterial no membro direito, 160 por 100. O que a gente faz agora, galera? O que você faria antes? Como é que é o normal? O que a gente está acostumado a fazer? Beleza, não passa de uma pseudocrise hipertensiva. Vamos levar o paciente para qualquer PAzinho aqui, qualquer UBS resolve o problema desse paciente. Mas olha o detalhe, quando a gente pega a pressão arterial no membro superior esquerdo, né, já estava 120 por 80. Então aqui o direito 160 por 100 e o esquerdo aqui no slide duplicou 120 por 80. Ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com esse paciente? Também é um outro paciente com histórico compatível, né, com sinais clínicos compatíveis com dissecção aguda de aorta do tipo crônica. Faz muito tempo já que esse paciente está tendo sinais e sintomas, né? Quer ver? Há mais de uma semana com pior expressiva hoje, então vai saber o quanto tempo realmente esse paciente está assim. Fato é, dá para pegar esse paciente e mandar ele para o PA? Não. Eu preciso mandar ele para um local que tenha recurso de tomografia torácica, que tenha recurso de hemodinâmica, que tenha como atender esse paciente caso seja realmente uma síndrome aórtica aguda. Então, caso seja realmente uma síndrome aórtica aguda, eu preciso saber como atender esse paciente e ter os mecanismos para isso. Porque se for mesmo uma síndrome aórtica aguda, uma dissecção aguda de aorta, esse paciente vai morrer dentro das próximas horas se eu levar ele para um local que não tenha capacidade de atendê-lo. Beleza? Pessoal, era isso. Muito obrigado pela participação aí de todos vocês. A gente não está conseguindo manter a live salva no Instagram, está com algum tipo de bugzinho que não estou conseguindo resolver. Mas no YouTube a live vai ficar salva para você poder ver, compartilhar com os amigos, e se você gostou, dá aquele like, dá aquele joinha pra gente aí, se inscreve no canal, porque basicamente você vai poder ser notificado de toda terça-feira, 3 da tarde, você vai ser notificado sobre a nossa live, o tema da live. Deixa a sugestão aí de lives nos comentários, se você, professor, eu queria saber sobre isso na próxima semana. Toda terça-feira, 3 da tarde, a gente tem uma live aqui no canal, também no Instagram, também no YouTube. E depois essas lives, inclusive, elas ficam salvas para nosso time de alunos dos cursos EAD que a gente tem. Então, todas as lives que a gente faz, a gente disponibiliza isso para os alunos, tá? Então, fica aí o convite para vocês. A dica é boa sorte e sempre, sempre, sempre verifiquem a pressão arterial nos 2 membros do paciente. Coloquei 2 casos clínicos onde, se eu tivesse visto num braço só, tinha deixado passar batido, vai embora, acabou, chega, vai embora logo, né? E na verdade, a gente só conseguiu pegar aí essas situações porque, por conta de um detalhe simples, verificou a pressão nos 2 braços. Já, levanta a orelhinha, levanta a lebre aí, porque pode ser um caso agudo. E eu agradeço demais a todos vocês. Mandem esse conteúdo para os seus amigos se você achou que ele foi relevante. Beleza? Muito obrigado. Deixa seu like, compartilhe o link e a gente se vê na próxima terça-feira às 3 da tarde. Obrigado!